Muitas vezes, muitos de nós, artistas, seja de qual área for, achamos que o fato de não chegar no sucesso, a nossa carreira não dar aquela guinada assim, subir, a gente fazer muito sucesso, é problema de falta de dinheiro. E essa falta de dinheiro em matéria de, não consigo investir na minha carreira, não consigo fazer a viagem tal, o curso tal, comprar a ferramenta que precisa para fazer um trabalho melhor e tudo mais. E na maioria das vezes não é isso que está faltando. O que está faltando é uma estrutura para gerar dinheiro de forma consistente. Porque a grande maioria dos artistas vivem assim, é um mês bom e 2 ruins. Um projeto entra ali e depois sai lá. E aí a gente fica numa montanha-russa constante. A gente até brinca e acha e romantiza dizendo que isso é uma liberdade de escolha, de que a gente está vivendo do nosso jeito e tudo mais. Porém, na minha opinião, a gente que trabalha com arte, trabalha desse jeito, trabalha por picos de trabalhos que acontecem e a gente vai lá e faz e depois não tem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, de picos a gente não vive e não paga nenhuma das contas. Meu nome é Marco Bocão e você está aqui no canal Ordem no Caos, que é um canal voltado muito para artistas que vivem sempre romantizando muito essa arte, que pensam que só técnica boa é o suficiente, que a arte deles vai levar em algum lugar mais fantástico, e eu quero acabar com essa Disneylândia aqui nesses vídeos que eu tô fazendo. Esse mundo de Nárnia que a gente vive achando que as coisas vão acontecer, que alguém vai me encontrar e tudo mais, e isso tem muita relação com a nossa relação com o dinheiro e arte. Arte e dinheiro às vezes tem um conflito muito grande. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas formas que eu chamo de regras para acabar com o romantismo. Eu vou falar aqui do viés da sobrevivência e vou falar de uma mentira que segura a gente muito nessa questão de prosperar com a nossa arte mesmo. Ao final, eu quero mostrar para vocês 3 camadas básicas para a gente poder lidar com grana, trabalhar com criatividade sem sucumbir na maluquice e na loucura do trabalho. Primeiro, eu vou mostrar para vocês 3 regras para eu acabar com o romantismo. Eu acho que vocês anotem isso e botem na parede do quarto lá, para sempre estar olhando isso. Tá? Isso é muito importante. Primeira regra número 1. Eu quero dizer para vocês, não é fácil trabalhar com arte. Bota isso na cabeça de uma vez por todas. Viver da arte é algo diferente de sobreviver de arte. Então, viver, a gente tem a ideia de que viver é muito mais tranquilo, tu tá em paz, tu vive, tu pode respirar, ter poder de escolha. Sobreviver de arte é diferente. Você está sempre no sufoco, você acorda de manhã tendo que estar sempre numa correria. E vamos combinar que a grande maioria das pessoas vive mais ou menos assim, né? Num estado de sobrevivência eterno, assim. Então, eu quero dizer que com arte ainda vai ficar mais difícil, ainda mais tratando um país que nem o nosso, que não dá valor para artista de jeito nenhum. Então, quanto mais assim, é melhor você quebrar essa ideia de que a minha arte vai me levar para onde eu quiser, porque eu sou muito bom, porque é incrível isso, você ama aquilo que faz e vai dar tudo certo. Não é bem assim. Esse lugar que eu chamo de Disneylândia da arte, onde tu fica achando que tudo é maravilhoso, é um perigo ao longo prazo você ficar sempre achando que as coisas vão dar certo e vai acontecer alguma coisa mágica. E não é assim. É muito difícil e a grande maioria fracassa nesse meio do caminho. Depois eu vou falar de uma coisa importante que é a gente superestima o sucesso. E ele não é a regra. Ele não é a regra. A grande maioria não se dá bem. Então, se mesmo assim, você entendendo isso, que é muito difícil, que é difícil ganhar dinheiro com arte, que a gente precisa saber outras coisas, enfim, se quiser continuar, vamos para a segunda regra. A segunda regra é a seguinte. A segunda regra seria entender que técnica boa não é o suficiente para você fazer sucesso e ganhar dinheiro com a sua arte. Isso eu digo que é o fermento do bolo. Qualquer bolo precisa de um fermento para ele crescer e ficar bonitão, né? Mas esse bolo tem que ser vendido, ele tem que sair dali, ir para uma padaria, ir para a casa das pessoas, e como é que isso vai acontecer? Não adianta só o fermento, não vai fazer, tem que ter um projeto de vendas, marketing, enfim, todas as coisas que precisam. Então, o artista, ele não adianta ele só simplesmente saber aquela arte e ele achar que tudo vai acontecer. É aquela coisa que muita gente pensa, e eu vou dizer para vocês que eu tô falando isso porque eu já achei isso também. Achei que bastava eu ser bom professor, bastava eu entender um pouco mais de todo mundo e ler livros e fazer cursos e tudo mais e me especializar que as coisas iam acontecer, as pessoas iam me encontrar e eu me achar. Falta um ponto aqui que eu acho importante, que eu diria, além da técnica, que é a clareza
posicionamento e a forma como tu te comunica com as pessoas. O teu network. Como tu passa a tua ideia, como tu passa a tua mensagem para as pessoas na tua arte e na forma como tu faz. Então entende que só a técnica não é suficiente, precisa ter esses outros elementos juntos, que eu diria que a comunicação é muito importante para poder associar todos esses elementos. Vamos para o terceiro. Terceira regra seria assim, quando a tua arte deixa de ser só a tua expressão genuína, autêntica do que você pensa do mundo e tudo mais, e ela começa a se tornar algo que tu vive dela, que ela começa a te dar grana, as pessoas começam a te pagar, te chamar para fazer isso ou aquilo, querem comprar de ti, veem que tem valor, ela deixa de ser só a sua arte e se torna uma arte de negócios. Então a sua arte vira um negócio. E todo negócio, em qualquer parte do mundo, ele só sobrevive se ele tem venda. Negócio que não vende não se sustenta, ele acaba. Então saiba que se tu tem um negócio, tu vai ter que saber vender. Então, que faz parte daquilo que eu falei da segunda regra, que tem que saber se comunicar. A comunicação ajuda na venda. E aí a tua arte começa a se propagar para todos os lugares. Então essas 3 regras, coloca lá na parede, olha e vê se você consegue acompanhar isso. Se você não consegue nem vender, nem se comunicar, e acha que tudo vai acontecer por mágica, então tá no lugar certo. Outro ponto que eu queria falar para vocês aqui é de um livro chamado A Arte de Pensar Claramente. Eu vou botar o link aqui na descrição, até quem quiser, porque esse livro te ajuda a pensar de forma um pouco mais realista mesmo sobre as coisas. Ele fala no primeiro capítulo sobre o viés. São vários viés que tem nesse livro, viés cognitivos, e um deles é o viés da sobrevivência. E basicamente, resumindo, o que é o viés da sobrevivência? É achar que o sucesso, que a gente começa a olhar, né, tanto no celular, na televisão, e ver as pessoas fazendo muito sucesso, chegando em lugares incríveis. Então você é da música, por exemplo. Aí olha lá um superstar, o cara fazendo sucesso, o cara tem uma banda que toca em todos os lugares, shows maravilhosos, e você resolve também fazer uma banda. Chamar as pessoas, que é a tua banda, e começar a fazer. A ideia de que você também vai chegar lá. A grande maioria fracassa. A grande maioria não chega lá, porque aquilo não é a regra, aquilo é o fora da curva quando chegam lá. E são pouquíssimos que chegam. E ele tem uma frase assim que eu acho que é um banho de água fria, eu sei, mas eu acho que é muito importante quem é artista entender isso, que acaba com essa coisa de ficar imaginando e você começa a trabalhar de um outro jeito, quer ver? Ele diz assim: por trás de todo escritor de sucesso, esconde-se outros 100 cujos livros não são vendidos. E por trás de cada um desses 100, outros tantos que não encontraram editora. E por sua vez, por trás destes mais 100, com um manuscrito iniciado na gaveta. No entanto, só ouvimos falar dos bem-sucedidos. Ou seja, a gente só ouve os bem-sucedidos. E atrás desses bem-sucedidos tem uma cacetada de gente que não chegou nem sair de casa. O livro não saiu nem da gaveta, ou não saiu nem da cabeça. Entende? Então, viver no mundo da arte e querer achar que sucesso é a regra, não é uma boa ideia. Então, o viés da sobrevivência precisa estar na sua cabeça e ver, não, isso não é uma regra. E se não é uma regra, eu preciso ser muito incrível. Eu preciso fazer coisas muito incríveis e ser muito sério no que eu estou fazendo. Não adianta achar, por isso que o romantismo que eu digo prejudica e você não chega no lugar que você quer pensando desse jeito. Então, essas 2 partes do vídeo foi mostrar para você a botar o pezinho no chão e olhar essas coisas como elas são. Outra coisa que eu iria falar para vocês é uma mentira, tá? É uma mentira que te segura no mesmo lugar sempre. E muitos acreditam que, olha a mentira, quando o meu projeto der certo, tudo melhora. Quando eu crescer, eu estabilizo. Quando eu dançar com fulano na cidade X com o pessoal Y, eu vou estourar na dança. E aí entra um ponto que é muito errado, porque você fica jogando teu sucesso lá no futuro, num lugar improvável que você não sabe se vai chegar, e o deixa agora meio que parado, esperando na passividade. E tudo acontece na ação. Não acontece, você acontece fazendo, errando, mas só que sem base. Crescimento vira caos maior, entendeu? Tu vai crescendo e tu vai chegando uma hora que tu não dá conta de tanta maluquice, e aí a coisa fica assim, é mais trabalho, é mais demanda, é mais desorganização e mais ansiedade. E no fim disso tudo, você continua sem previsibilidade financeira, acordando no meio da madrugada pensando como é que eu vou pagar aquelas contas que tem que pagar, que começam a vencer, que tá chegando, e a minha arte vai ficando meio de canto, sabe?
a gente vai cansando. E aí é que muita galera desiste. E agora sim, depois de dar esse banho de água fria, mas é muito importante, um banho de água fria é importante pra gente cair na realidade, botar os pés no chão e olhar as coisas como elas são. Vou tentar passar para vocês uma ideia que eu uso e venho usando para mim como forma de viver melhor, poder criar sem sucumbir à maluquice, assim, sem ficar doido e preocupado e acordando no meio da madrugada. É um sistema que eu chamo de 3 camadas. A gente, como a gente trabalha com o mercado da dança, ele é muito instável. E ali eu costumo dizer que é um mercado que ele é absolutamente, o mercado da dança, principalmente eu digo que ele não existe na real. A gente cria o mercado, a gente cria a demanda. A gente inventa, tem essa possibilidade de inventar coisas. O artista pode inventar coisas que as pessoas vão querer ter na vida delas, entendeu? Então, não é algo como ser um médico, um advogado, um arquiteto, que as pessoas realmente precisam daquilo, entendeu? A arte, querendo ou não, é um pouco supérflua. Tanto é que é a primeira coisa que as pessoas tiram quando há uma guerra, quando há problemas mais sérios no mundo. Então, vamos pensar de forma séria e pensar assim. Eu preciso de 3 camadas de financeiras para a gente poder viver de arte. Primeira camada, a gente chama de base, que é uma base de sobrevivência. Aí eu anotei aqui, é o dinheiro previsível, não precisa ser perfeito, não precisa ser o sonho. Ou seja, se você está começando e você quer começar a trabalhar com arte, mas a coisa também é assim, arranja um famoso emprego, sabe? A CLT mesmo. Um dinheiro que tu vai ver que vai entrar todo mês, né? Ah, mas não é com arte, foda-se, entendeu? Dane-se, faça aquilo. No início, às vezes a gente tem que fazer coisas que não tá nem um pouco afim. E no final também, depois a gente vai sempre estar tendo que fazer coisas que a gente não está afim de fazer. Se a gente quer viver de arte, não são flores. Então é melhor você pegar algum trampo, algum trabalho que te dê um sustento real, que ele seja, olha, ele precisa ser constante, confiável, repetível. Constante, confiável e repetível. Vamos dizer que seja lá, sei lá, 4 mil reais. Aí você sabe que você vai ganhar 4 mil reais todo mês. E aí isso você consegue pensar assim, então tá, 4 mil reais todo mês, eu tenho que viver dentro dessa realidade. Eu tenho que viver dentro daquela... Então é a sobrevivência, é a base fixa, que tem que ser um dinheiro que não precisa nem vir da arte, pode ser qualquer coisa que você faça que te ajude a ter a cabeça tranquila, entendeu? Segunda base seria uma renda complementar. Então a renda complementar, ela é movimento, ela é mais sazonal, ela flutua, entendeu? É esse um pouco eletrocardiograma, assim. Então é o que muita gente faz hoje. Às vezes dão aulas, workshops, e para, e volta. É um projeto que entra, um projeto que sai. É uns freela que o cara faz ali, um comercial, faz um treino lá, faz um negócio. As coisas vão, mas não são fixas. Se elas não são fixas, então elas são uma renda complementar. Que pode, sim, no futuro, com mais experiência, com mais network, com mais espaço, você fazer com que essa seja fixa. Com que esse dinheiro seja recorrente e fique ali sempre entrando. Mas primeiro tu tem que ter a base, depois vem esse complementar. E esse é de médio prazo. Então, o primeiro é de curto prazo, né, da base, esse é de médio prazo. Então, um pouquinho mais para frente. E você sabe que pode contar com aquele dinheiro, daqui a pouco tem ou não tem, entendeu? Vamos para a terceira camada. A terceira camada seria um futuro, seria mais longo prazo. E ele te dá um pouco mais de, vamos dizer, de liberdade. Então, de certa forma, você pensar em coisas maiores lá na frente. E é aonde você quer chegar. Daqui a pouco você quer criar um produto digital, você quer criar um canal grande no YouTube, você quer uns projetos autorais, um espetáculo, você quer abrir uma empresa, seja lá o que for que você queira fazer, ele está mais à frente, é mais futuro. Então, só que ele só chega lá se essas bases aqui, se esse trabalho que é o segundo que a gente estava falando, que ele é uma renda complementar, ele estiver atuando junto, você só chega lá se esse daqui estiver bem trabalhado, bem estruturado. Porque daí, quando chega lá, você já tem uma base bem forte e isso vai se tornar como se fosse uma bola de neve. Você tem várias fontes de renda entrando de vários lugares diferentes. E buscar rendas que às vezes entram de forma que não precisa sempre ser a sua presença física no lugar. Hoje, com o digital, com a capacidade de você fazer conteúdos de mídia como essa aqui, como no YouTube e tudo mais, você pode sim criar uma renda passiva sem você estar
presente em todos os lugares. Para finalizar, eu quero dizer assim, a grande maioria dos artistas, eles, dentro dessas 3 camadas, eles vivem na 2 e na 3. Ou às vezes tem uns mais malucos que vivem na 3, querendo fazer só projetos futuros lá na frente e ficam assim, ó, voando nas nuvens, entendeu? E aí a coisa não acontece, aí eles se frustram e acham que o problema são os outros, é o governo, é meus pais, é o mercado, é o sei lá mais o quê, e que as coisas não dão certo. Sim, não dão certo porque você está apostando no lugar lá na frente, quando deveria estar buscando coisas no momento presente. Como que e ser mais realista, eu preciso viver, preciso pagar minhas coisas, preciso estar com dinheiro. Baixar um pouco a crise, diminuir um pouco essa coisa da gente se achar o mais poderoso artista do mundo e pensar que às vezes tu precisa fazer um trabalho que não tem nada a ver com o que você faz. Eu acredito nisso. Tem muita gente, muito artista que torce o nariz para o que estou falando, né? Mas tudo bem, depois a gente vê lá na frente como é que eles vão finalizar. Tá? Então, o que está faltando mesmo, o mais importante é a base. Busca uma base legal. Busca uma base que te deixa mais tranquilo para tu pagar o que tu precisa. Sem base porque sem base você decide mal, aceita qualquer coisa, trabalha ansioso, cria pressionado e não sabe dar preço para as coisas. Quando sem base você vive em modo de sobrevivência. Então, qualquer coisa que te pedirem para fazer, vocês estão fazendo. Então, a gente vai ver no mercado da arte, da dança, principalmente, que é a que eu vivo, muita gente aceitando trabalhar por migalhas, entendeu? Por preços, assim, que inacreditáveis. Assim. Então, porque não pensou nas 3 camadas. Então, umas ideias rápidas, assim, rotas que eu acho importante para cada um de vocês. E eu tô nessa também, tá? Primeiro, reativar o que já existe. Se você já está no mercado há um tempo, é importante pensar nessa base, buscando outros parceiros, outros lugares que você já trabalhou e propor novas ideias, novas propostas de trabalho dentro de lugares que você gostava, que daqui a pouco você não está mais, e trazer novas ideias depois da sua experiência. Então, buscar reativar contatos é muito importante. Network é muito importante você ter isso, porque se a gente acumula experiência durante uma trajetória, é legal voltar atrás também e conversar com pessoas que já conhecem o teu trabalho, só que chegar com uma proposta diferente do que você fazia antes, pensando as coisas como um negócio. Outra coisa importante é procurar estruturas estáveis, né? Seja no governo, seja nas estruturas que vocês são sólidas, empresas e lugares que você vê que funcionam bem, que não são qualquer lugar que você pensa assim, que não vai ter estabilidade, sabe? Tem que ter uma estabilidade nos lugares que você vai, porque isso ajuda, porque ali onde tem estabilidade, onde tu vê que as pessoas estão ganhando dinheiro, é lá que tem que ir, entendeu? É lá que tem um combustível que vai te ajudar e te permitir a não ficar no desespero. Outra coisa importante é ter um posicionamento híbrido. Então, no meu caso, eu sou professor, criador, produtor, educador, eu danço, faço performance e empreendedor. Então eu tenho e isso tem um valor, toda essa mistura, esse remix de combinações que foram ao longo da trajetória. Então ter um posicionamento híbrido e também assim no presencial e no digital é muito importante tu ter essa capacidade para poder vender o teu valor no mercado. Né? E a virada de chave seria assim, quando eu falo nessa coisa de ter a base, daqui a pouco ter que trabalhar com algo que não é o seu, não é bem direto na sua arte, é pensar que você não está desistindo da arte, você não é um fracassado, você não está nem recomeçando daqui a pouco. É que tu está criando uma estrutura para quebrar essa coisa de ficar vivendo de altos e baixos, entendeu? Você está quebrando essa estrutura, você está tentando parar de romantizar, botando os pés no chão. E só transformar pessoas... as coisas podem ficar ruins porque tipo, você pode ser muito talentoso, mas está completamente exausto. Porque está sempre tendo que correr e tapar furo e ir apagando fogo o tempo inteiro. E pensar em ter uma base, mesmo que essa base não venha da sua arte, eu acho que não é uma questão de não dei certo, mas é pensar de forma realista. Se você se identificou com esse vídeo, viu o que eu tô falando, sabe quando alguém tá falando, você tá falando pra mim isso, meu Deus do céu, eu sou assim e tudo mais? Eu criei um projeto chamado Mapa Ordem no Caos, que nasceu exatamente disso, dessa inconstância, desse caos que fica a nossa cabeça criativa e de como que a gente consegue botar os nossos trabalhos dentro de uma estrutura que nos dê calma. E principalmente a relação com dinheiro e arte, é importante a gente ter uma estrutura, ter esse sistema de 3 camadas,
ajuda muito a gente conseguir estruturar o nosso trabalho e a gente trabalhar com calma. E aí minha ideia não é fazer tu trabalhar mais, né? Esse mapa no caos não é um produto de produtividade, mas sim é de clareza, é abrir clareza, é ver onde que estão os pontos cegos e os gargalos que você não está vendo. E principalmente descobrir qual parte da sua arte que alavanca mesmo as coisas, que vai para frente e que vão te dar mais previsibilidade, mais consistência e mais direção. Porque liberdade sem estrutura não é liberdade. Se é isso que você está procurando, ela precisa de estrutura. Porque às vezes o caos é só uma narrativa bonita que colocaram, caos criativo, coisa assim, mas viver no caos extremo não funciona de forma alguma. Então, se você quer conhecer um mapa Ordem no Caos, tem um link aqui na descrição, vai lá e ele é um PDF simples, um mapa que você pode até, de repente, ali, ele pode ser impresso e colocado na tua parede e dizer, pá, ele vai me dar clareza. A gente precisa olhar, não deixa tudo na tua cabeça. Porque quando a gente enxerga as coisas, fica bem melhor. Até uma próxima.